vamos dar início à nossa aula de número 8, né? Estamos estudando pneumatologia, tá? Doutrina do Espírito Santo, como eu já falei, pneuma, né? No grego é o vento, é um sopro, é o Espírito Santo. Então, pneumatologia, doutrina do Espírito Santo, tá ok? Nós já estudamos a pessoa do Espírito Santo, a divindade, estudamos a obra, no Antigo Testamento e no Novo Testamento. São duas maneiras diferentes do Espírito Santo agir. É o mesmo Espírito, ele só agia diferente. Estudamos sobre o batismo, tá? E hoje nós vamos estudar sobre a plenitude do Espírito Santo. Ok? Então, o primeiro texto que nós vamos meditar um pouquinho é 1 Timóteo, capítulo 4, o versículo 7, parte B. Então, Paulo, escrevendo ao seu discípulo Timóteo, ele escreveu: exercita-te a ti mesmo em piedade. A plenitude do Espírito Santo vem com o quê? Com exercício na piedade. Por que é um exercício? Por que ele comparou ao exercício? Aqui Paulo está falando sobre exercício físico, ele estava falando dos atletas olímpicos na época, que se esforçavam para ganhar o quê? Uma medalha. Na época era aquele louro que punha assim na cabeça. Hoje é uma medalha que você põe no peito. E ele falava o quê? Uma medalha, uma condecoração corruptível. Por que corruptível? Porque vai passar. Vai ficar para trás. Porque não serve para nada. Acabou. Ganhou, foi premiado, acabou. E ele diz o quê? Que a gente não tem que se esforçar para ganhar essa medalha corruptível, a gente tem que se esforçar para ser piedoso. E esse esforço é o quê? Tem que ser um esforço diário, um exercício. O exercício você faz todos os dias, você se esforça. Então, exercita-te a ti mesmo em piedade. O que é piedade? É consagração, é oração, é jejum, é meditação na palavra. E você tem que fazer isso todos os dias, você tem que se exercitar em piedade. Para quê? Para que você tenha a plenitude do Espírito Santo. Tá? Se você passar um dia sem oração, um dia sem ler a Bíblia, você não tem a plenitude do Espírito Santo. Não tem. Você tem o Espírito Santo habitando em você. Mas você começa a pender para o lado da carne. Você começa a voltar para trás. Pode reparar. As coisas que você deixou de fazer, você começa a voltar a querer fazer. Por quê? Você tem o Espírito Santo, mas você está alimentando a sua carne está militando contra o Espírito Santo, e o Espírito Santo contra ela. Quem vence? Quem você alimenta mais. Você começa a passar a alimentar a sua carne. Você começa a passar a voltar a gostar do que não prestava. Você começa a pender para aquele lado. É o que acontece? Deus te corrige e você volta para a linha, né? Deus açoita quem Ele ama. Ele te coloca no caminho de novo. Então é um exercício. Então a plenitude do Espírito Santo vem o quê? Com exercício diário em piedade. Ok? Então, a importância de estar cheio do Espírito Santo, a plenitude. João capítulo 15, do versículo 1 ao 3. Eu sou a videira verdadeira. Jesus dizendo, eu sou a videira, eu sou uma árvore. E meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim, um ramo da árvore, o cristão está em Cristo. O tronco e o ramo. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, limpa. Para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que eles têm falado. Tá? Então, o caule e o galho. Nós já fomos limpos, podados. Quem mexe com planta sabe que quando você poda, ela cresce mais, ela melhora. Então, você está sendo podado, você está sendo limpo, você foi enxertado na videira. Próximo slide. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo. Então veja o que Jesus está ensinando. Jesus era simples. Ele ensinava de maneira simples.
para que as pessoas que são simples entendam. Então ele não falava como um doutor para doutores, ele falava de uma maneira simples para pessoas simples. Então ele usa essa analogia: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo. Então, se você não está fazendo o que Paulo ensinando a Timóteo, ensinando a Timóteo disse, se você não está exercitando-se em piedade, o que acontece? Você não tem a plenitude do Espírito Santo e você não dá fruto. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo. Se você caminha sozinho, sem se exercitar em piedade, você não dá fruto. Qual fruto? Do Espírito. Você tem o quê? Obras da carne. Não dá fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Quando que a gente permanece em Cristo? Quando a gente se exercita na piedade, quando a gente ora todos os dias, medita na palavra todos os dias, estuda a palavra todos os dias. Ok? Próximo slide. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Essa é a importância da plenitude do Espírito Santo. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Não tem fruto. Ok? Então, hoje Cristo está atuando nos crentes como? Através do Espírito Santo. Ele disse: eu vou. Se eu não for, eu não posso enviar o Consolador. Eu vou e envio o Consolador. O Espírito Santo vem habitar em vocês. Tá? Então, como que Cristo atua nos crentes hoje? Através do Espírito Santo. João 14, do 15 ao 17. Se vocês me amam, então veja, é uma condição. Se vocês me amam, obedecerão o quê? Aos meus mandamentos. Eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre. Quem? O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo. O mundo não pode recebê-lo, porque não vê, nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará com vocês. Então, Cristo opera através do Espírito Santo que habita em nós. Ok? Então, se vocês me amam, me obedecerão aos meus mandamentos. Tá? O Espírito da verdade vive com nós, está com nós. Ok? Então, Cristo opera no cristão através de quem? Do Espírito Santo que habita em nós. Ok? Se estamos cheios do Espírito Santo, Cristo realiza o seu trabalho dentro de nós. Então, Cristo realiza um trabalho dentro de nós. Qual é o trabalho que Cristo realiza dentro da gente, dentro do cristão? Gálatas capítulo 5. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Por isso não estamos debaixo da lei, porque cremos em Cristo. Ele habita em nós, através do Espírito Santo. O que Ele faz dentro de nós? É isso aqui. Frutos do Espírito. Sem plenitude do Espírito Santo, sem fruto do Espírito. Okay? Esse é o trabalho que Cristo faz dentro de nós. Tá? E Ele faz um trabalho através de nós. Então Ele pega o vaso, quebra, faz um novo, vaso de barro. Somos vaso de barro, não tem nada de especial em nós. Enche do Espírito Santo, fruto do Espírito. Então Ele pega esse vaso novo, de barro, cheio do Espírito Santo, e fala: agora eu vou te usar. Aí Ele faz um trabalho em nós, e faz um trabalho através de nós. Qual é esse trabalho que Ele faz através de nós? Efésios 2:10.
Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós a praticássemos, antes da fundação do mundo. Aonde estava escrito que nós faríamos essas obras? Antes de Deus criar tudo. Então, para quê? Fazermos as boas obras. João capítulo 6. Então lhe perguntou, um fariseu, questionando Jesus, o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu, a obra de Deus é esta, crer naquele que Ele enviou. Então qual é a primeira obra que o cristão faz? Que Cristo faz através de nós. Ele faz dentro de nós e através de nós. Primeiro, crer. Se você crê em Cristo, você já está fazendo a obra de Deus. Então, fugiu a palavra, fomos eleitos, predestinados antes da fundação do mundo. Então essa obra já tinha sido preparada. Então a primeira obra que nós fazemos, que Cristo faz através de nós cremos, crer naquele que Ele enviou. Tá? Mateus 22, do 36 a 40. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele, ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Então a primeira obra você crê em Cristo, a segunda obra você ama. Você ama o Senhor e ama o seu próximo. Ama o Senhor, ama o próximo? Acabou. Essa é a obra. Essa é a obra. Entendeu? Então Cristo faz a obra dentro de você e uma obra através de você. Ok? Se não estamos cheios do Espírito Santo, não temos a plenitude do Espírito Santo, nós não conseguimos realizar a função pela qual Cristo nos deixou na terra. Então, a importância de estar cheio do Espírito Santo. Não conseguimos. Por quê? Quem faz é Ele. Não somos nós. É através de nós. Então, a realização da vida dos cristãos depende de viverem plenos do Espírito Santo. Por isso que dependemos do Senhor para tudo. Somos dependentes do Senhor. Você não é autossuficiente. Se você começar a caminhar pelas suas próprias pernas, você cai na cilada do inimigo, que já está preparada, só esperando você pisar em falso. E ele te derruba. Tá? Somos fracos. Todos nós somos fracos. Tá? João capítulo 7, versículo 37 ao 39. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Então, da onde vai fluir esse rio? Fluirão rios de água viva, através do Espírito que nós recebemos. Mas não só quando nós recebemos, mas quando nós temos a plenitude do Espírito. Ok? Gálatas 2:20. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então, Cristo vive em mim. Águas vivas fluirão de mim. Quando? Quando você estiver na plenitude do Espírito Santo. Tá? Ok? Essa é a plenitude. Exemplos da plenitude do Espírito Santo na época do Antigo Testamento e do Novo Testamento, antes do dia de Pentecostes. Antes. Por quê? A partir do dia de Pentecostes, o Espírito Santo passou a habitar em nós.
Antes do dia do Pentecostes, o Espírito Santo não habitava em ninguém. O Espírito Santo só veio quando Jesus foi glorificado. Ok? Então, Êxodo capítulo 31, do versículo 1 ao 5. Disse então o Senhor a Moisés: eu escolhi a Bezalel, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, dando-lhes destreza, habilidade e plena capacidade artística para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze, para talhar e esculpir pedras, para entalhar madeira e executar todo tipo de obra artesanal. Então, aqui ele tinha a plenitude do Espírito Santo, ele foi capacitado por um trabalho específico. Ok? Construção do tabernáculo, construção das vestes dos sacerdotes. Porque até então ninguém sabia, eles eram escravos. Eles faziam tijolos no Egito, e só. Eles não sabiam mexer com nada disso aqui. Ouro, prata, pedra preciosa, bronze. Não, o Espírito Santo veio e com a plenitude eles executaram a obra. Tá? Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 10, versículo 10 a 11. Chegando em Gibeá, um grupo de profetas o encontrou. O Espírito de Deus se apossou dele e ele profetizou em transe no meio deles. Quando os que já o conheciam viram-no profetizando com os profetas, perguntaram uns aos outros: o que aconteceu ao filho de Quis? Saul também está entre os profetas? Então, o Espírito Santo veio sobre Saul, se apossou dele e ele começou a profetizar. Então, aqui Saul teve a plenitude do Espírito Santo momentaneamente. Tá? Lucas capítulo 1, versículo 15. Pois será grande aos olhos do Senhor, João Batista, aqui está falando de João Batista. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Então João Batista já tinha plenitude, desde antes do seu nascimento. Lucas capítulo 1, do versículo 41 ao 42. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre. Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Em alta voz exclamou: bendita é você entre as mulheres e bendito é o filho que você dará à luz. Tá? Isabel momentaneamente teve a plenitude do Espírito Santo. Lucas capítulo 1, versículo 67 ao 75. Seu pai, Zacarias, foi cheio do Espírito Santo e profetizou. Então Zacarias, pai de João Batista. O que aconteceu? Veio a plenitude do Espírito e profetizou: louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Ele promoveu poderosa salvação para nós, na linhagem do seu servo Davi, como falara pelos seus santos profetas na antiguidade, salvando-nos dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para mostrar sua misericórdia aos nossos antepassados e lembrar sua santa aliança, o juramento que fez ao nosso pai Abraão, resgatar-nos da mão dos nossos inimigos para servi-lo sem medo, em santidade e justiça diante dele todos os nossos dias. O que Zacarias fez aqui? Profetizou sobre Cristo. Ele profetizou. Tá? Plenitude do Espírito Santo. Lucas capítulo 4. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome. Então, o nosso Salvador exercitava-se em piedade, orava, jejuava, meditava na palavra. Então, exemplos da plenitude do Espírito Santo antes do dia de Pentecostes, antes dele vir habitar em nós. Depois do dia de Pentecostes, mudou o Espírito? Não, a forma dele agir. Hoje ele habita em nós, permanentemente. Ele não sai da gente, nunca mais ele vai sair. Tá? Então aqui, no Antigo Testamento e antes do dia do Pentecostes, ele vinha, enchia a pessoa fazia o que ele queria fazer e ele se retirava. Saul, na palavra de Deus, diz que o Espírito se retirou de Saul. Está bem claro lá.
O Espírito se retirou de Sansão e ele perdeu as forças. Hoje o Espírito não se retira de nós. Ele habita. É um selo. Quando fala que é selo, é o exemplo do selo do imperador. O imperador romano escrevia uma carta, enrolava, punha uma cera, ele tinha um selo real. Aquela carta tinha a garantia que ela ia para um destino e só quem fosse receber poderia abrir. Estamos selados, nós temos o destino. Deus, e só Deus vai quebrar esse selo. Então por isso que é um selo. Ninguém toca nesse selo, ninguém tira esse selo. Tá? Então agora, a partir do dia de Pentecostes, Atos 2:4. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito os capacitava. Aqui iniciou a igreja de Cristo. Aqui o Espírito começou a habitar os cristãos. É a partir desse dia que começou. Ok? Atos capítulo 4, versículo 8. Então Pedro já estava, cheio do Espírito Santo. Então veja, no anterior. Volta um slide para mim. Então, viram que parecia língua de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo. Então todos ficaram a partir daquele momento. Próximo slide, Pedro. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, já habitava nele. Veja que não disse que o Espírito veio sobre ele, ele já estava. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes, autoridades e líderes do povo, e começou a pregar. O Espírito Santo já habitava nele. O Espírito Santo não veio sobre ele. Pedro, cheio do Espírito Santo, já estava cheio do Espírito Santo. Atos capítulo 4. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Então aqui, mais um exemplo de conversão. Depois de orarem, ficaram cheios do Espírito Santo. Conversão. E anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Próximo slide. Atos 6:3. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa. Então, a tarefa de quê? Servir à mesa. Então, escolham homens cheios do Espírito Santo. Já têm o Espírito. Já eram salvos, já estavam na igreja. Os apóstolos tinham que se dedicar à oração e estudo da palavra. Eles estavam perdendo tempo servindo às mesas. Então, escolham homens de bom testemunho e cheios do Espírito Santo. Ok? Próximo slide. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus de pé à direita de Deus. Ele já tinha o Espírito. O Espírito não veio sobre ele. Ele já estava cheio. Atos 9. Então Ananias entrou na casa e impôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo veio sobre Paulo. Daquele momento em diante não se retirou mais. Então, a plenitude do Espírito Santo no Antigo Testamento e antes do dia de Pentecoste era momentânea. O Espírito vinha, usava e ia embora. Agora não. Ela é permanente. O Espírito não sai de você. Ele permanece em você. Atos capítulo 11, versículo 24. Ele era um homem, Barnabé, bom. Um homem bom. Só uma título de curiosidade, o único homem que a Bíblia diz que é bom é Barnabé. Não existe nenhum outro homem que a Bíblia fala, esse homem era bom. Tá? Então, era um homem bom, Barnabé, cheio do Espírito Santo e de fé.
e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então Barnabé foi enviado, ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo. E através do Espírito Santo, trabalhando através dele, muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Cheios. Atos 13. Então Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse: Filho do diabo, inimigo de tudo que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Ok? Novo Testamento. Veja que Paulo recebeu o Espírito Santo com a oração e aqui ele está cheio do Espírito Santo. Então vamos lá. A definição da plenitude do Espírito Santo. Então o que é a definição da plenitude do Espírito Santo? Não significa o batismo. Tá? A plenitude é uma coisa, o batismo é outra. Então, o batismo no Espírito Santo é o ato pelo qual a pessoa é colocada em Cristo e no corpo de Cristo. Então, o Espírito Santo vem habitar em você, tá? Cristo está em você e você está no corpo de Cristo. 1 Coríntios 12. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber um único Espírito. Então, quando o Espírito Santo vem habitar em você, você é batizado pelo Espírito Santo. Isso não é a plenitude do Espírito Santo, é o batismo do Espírito Santo. Então a plenitude não é o batismo, são duas coisas diferentes, tá? Esse batismo é comum a todos os crentes. Em contrapartida, a plenitude do Espírito Santo é algo que cada crente pode ter ou não. Depende da sua vida devocional. A plenitude depende da sua vida devocional. Você não tem vida devocional, você não tem a plenitude do Espírito Santo. Se você não alimenta seu espírito, você alimenta a sua carne. Alguém você está alimentando. Quem prevalece? Quem você alimenta. Então, você tem o Espírito Santo, mas não tem a plenitude. Você não vive pelo Espírito, você está vivendo pela carne. Tá? E você está em pecado. Tá? Então, a plenitude não significa batismo. Não significa habitação. A habitação do Espírito Santo é uma coisa, a plenitude é outra. 1 Coríntios 6,19. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Então veja, somos habitação do Espírito Santo. Você pode ser habitado pelo Espírito Santo e não ter a plenitude do Espírito Santo. Então, não é batismo, não é habitação. A habitação do Espírito Santo no cristão é fruto da posição do cristão em Cristo, salvo pela fé nele. Assim, todo cristão está habitado pelo Espírito Santo. Em contrapartida, a plenitude é uma experiência que pode ser repetida várias vezes. Ok? Então, não é batismo, não é habitação. Não significa manifestação de dons. Então, a plenitude não significa manifestação de dons. Tá? Os dons do Espírito Santo foram dados a todos os crentes. 1 Coríntios 12, 7. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. Então, quando o Espírito Santo habita, você é batizado, ele habita em você e ele te dá um dom. Então, todos nós temos um dom. Todos. Tá? Pode ser um só, 2, 3, 4, depende do Espírito. Ele dá como ele quer. E mesmo os crentes que não manifestam a plenitude do Espírito, tá? Podem exercer seus dons. Mas sem valor eterno para eles. Tá? 1 Coríntios 13, do 1 ao 3. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, lembra? Amor? Então, a obra que o Espírito faz através da gente, amar ao Senhor, acima de tudo, e amar ao próximo como a si mesmo, o amor, lembra? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa, ou como o prato que retine.
Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso me valerá. Tá? Então, dons, manifestar dons não significa a plenitude do Espírito Santo. Porque às vezes você manifesta seu dom por um egoísmo, para se aparecer, para mostrar que é melhor, para mostrar que é isso ou que é aquilo. Nada disso me valerá. Então, plenitude do Espírito Santo não é o batismo, não é a habitação e não é a manifestação de dons. Então, crentes que não manifestam a plenitude do Espírito podem exercer seus dons, mas sem valor eterno para eles. Tá? Em contrapartida, a plenitude do Espírito se mostra na vida da pessoa na forma de resultado visível que tal pessoa está fazendo algo no poder de Deus e não na força da sua carne. Quando você vê o cristão operando algo na força, no poder de Deus, no Espírito Santo de Deus e não na sua carne, aí você vê que é a plenitude do Espírito. Atos 4:31. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. E o que eles faziam? Anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Eles anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Na força da carne? Não. Na força do Espírito. Ok? 11. Atos 11. Este, ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo. Então veja, Barnabé chegando ali, vendo a graça de Deus, ficou o quê? Alegre. E os animou, continue o que vocês estão fazendo. De todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo. A palavra diz que o Espírito testifica. Quando você é um cristão genuíno e você chega perto de outro cristão, ele não precisa abrir a boca, você percebe que ele é cristão. Você sente, o Espírito testifica. Tá? O Espírito testifica. Uma passagem que define bem o conceito da plenitude do Espírito Santo é Efésios 3. Do versículo 14 ao 19. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que com suas gloriosas riquezas Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito. Então, qual é o nosso poder? É o Espírito. Para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. E oro para que vocês, arraigados, alicerçados em amor. Lembra? Amor. Ame o Senhor do seu Deus e ame o seu próximo. Disso depende toda a lei, os profetas. Então, qual que é a base? Arraigados, estamos presos, arraigados no quê? No amor. Possam, juntamente com todos os santos, compreender o quê? A largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Essa é a plenitude do Espírito Santo. Essa aqui. Entendeu? Essa é a plenitude. Então, essa é uma passagem que define a plenitude do Espírito Santo. Então não é batismo, não é habitação, não é manifestação de dons. É isso aqui, Efésios. Então, uma definição aproximada. A plenitude do Espírito Santo é a ação evidente, veja, uma ação evidente. Você vê, você observa, evidente do Espírito Santo em tomar controle da vida do cristão, incluindo atitudes, conduta, pensamentos, atividades e as prioridades, em consequência do cumprimento de certas exigências da parte do cristão. Então, uma definição é o quê? Ele controla a vida, sua vida é controlada por ele. Isso faz com que
que Ele controle a sua atitude, a sua conduta, os seus pensamentos, as suas atividades, as suas prioridades. Qual é a sua prioridade a hora que você acorda? Qual que é a sua prioridade? A hora que você abre o olho. Qual é a primeira coisa que você pensa, a primeira coisa que você fala? Qual que é a sua prioridade? Isso é a sua prioridade. O que vem na sua cabeça? Preciso acordar e trabalhar? Preciso ir no banheiro? Preciso beber água? Preciso escovar o dente? Qual é a sua primeira coisa? A primeira coisa que você pensa, qual é a prioridade do seu dia? O que você tem que fazer todo dia que você não consegue ficar sem fazer? É a sua prioridade. Tá? Em consequência do cumprimento de certas exigências da parte do cristão. Tá ok, irmãos? Vamos encerrar a aula aqui por hoje. Tá? No próximo domingo, vamos estudar a ordem de ser pleno do Espírito Santo. Tá bom? As consequências, as condições e a conclusão da plenitude. E vamos entrar no pecados contra o Espírito Santo. Tá ok, irmãos? Vamos orar para que Deus abençoe essa palavra que nós estudamos hoje. Pai, obrigado. Obrigado por podermos estarmos aqui, estudando, meditando na Tua palavra. É um privilégio. Somos salvos, somos predestinados para a glória, para estarmos um dia com o Senhor Jesus para sempre, Pai. Mas enquanto estivermos aqui, que o Senhor nos use, que essa palavra que nós estudamos seja uma semente que caia dentro de nossos corações, que nossos corações sejam um solo fértil, para que ela cresça e dê muitos frutos, Pai. Muitos frutos, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, que nós oramos, pedimos e agradecemos. Amém. Obrigado, irmãos.